Olá, tudo bem? Eu sou o Luca Melão e eu vou falar um pouco para vocês sobre o projeto 2 de modelagem de um sistema térmico que eu realizei junto com o Luca e o Carlos. Para começo de conversa, eu vou abordar aqui o conjunto que a gente vai buscar modelar. Temos aqui um cooler feito de isopor e dentro dele uma latinha de cerveja. Nosso fundo do cooler ele é feito de um material isolante, no qual não há troca de calor, e esse nosso conjunto do cooler ele está em um ambiente coberto, onde não há irradiação solar. Pelo desenho, pode-se denotar um primeiro fluxo Q1, que ele consiste na convecção do ar externo para a parede do isopor, e esse fluxo então passa a ser uma condução através da parede do isopor, até que ele chega no ar interno. No ar interno, você tem a convecção entre ele e as paredes da latinha de alumínio, e então você tem uma condução das paredes da latinha de alumínio para dentro da cerveja. Agora que vocês já têm uma melhor noção do que é esse nosso modelo, é importante a gente destacar a pergunta que a gente busca responder a partir dele. A gente está querendo saber quanto tempo a nossa cerveja vai demorar para atingir a temperatura de equilíbrio em função de diferentes temperaturas externas e ambientes às quais o nosso conjunto estiver exposto. Representando o conjunto que nós queremos modelar por meio de um diagrama de estoques e fluxos, vocês podem ver aí pela legenda que os nossos dois estoques são a energia interna do ar interno do cooler e a energia interna da cerveja dentro da latinha. De acordo com o diagrama, vocês podem ver que a fonte é o ar externo, que tem o fluxo Q1 até a energia interna do ar interno, e então o fluxo Q2 partindo da energia interna do ar interno para a energia interna da cerveja, e as funções F e G que interferem em cada um desses dois fluxos. As variáveis descritas ali embaixo, vocês já vão entender elas em um segundo. Bom, lembra que eu falei que vocês iam entender ela em um segundo? Então, aqui temos a nossa legenda na direita, indicando o que é cada uma dessas variáveis nas nossas equações e no nosso diagrama, e os seus respectivos significados. Para isso, aqui no canto esquerdo, nós modelamos também as duas equações diferenciais referentes a cada um dos nossos fluxos que vocês viram tanto no desenho quanto no diagrama de estoques e fluxos. Mas como que a gente quer monitorar, no final das contas, é a temperatura de cada um dos nossos estoques ao longo do tempo? Vocês concordam que essas equações diferenciais dos fluxos não são suficientes para a gente, certo? É para isso que, a partir da equação fundamental da calorimetria, a gente consegue converter as nossas equações diferenciais dos fluxos e utilizar elas aqui para conseguir modelar a temperatura de cada um dos nossos estoques. Aqui vocês podem ver, T1 é referente à temperatura do ar interno, e temos a equação diferencial dela ali em cima, e TC é referente à temperatura da cerveja, temos a equação diferencial dela aqui embaixo, e a legenda aqui no canto inferior para vocês compreenderem. Implementando as nossas duas equações diferenciais referentes a temperaturas dos estoques no Python, nós obtivemos essa solução exposta no gráfico da esquerda para o nosso modelo. É possível ver que a curva da temperatura do ar interno e da cerveja são bem próximas, pelo gráfico da direita, que não é nada mais nada menos que o mesmo gráfico, só que com uma representação diferente para a temperatura do ar interno. E nós atribuímos essa semelhança nas curvas ao fato de que é um sistema que está exposto às mesmas condições e está fechado dentro do cooler, tanto o ar interno quanto a cerveja. Para prosseguirmos de maneira verossímil com o nosso modelo, é importante validá-lo. Para isso, realizamos um experimento prático. Ao longo de 1 hora, medimos a temperatura da cerveja dentro do cooler a cada 5 minutos com um termômetro de cozinha e passamos as informações para o Python. A partir dos dados experimentais obtidos, plotamos os dois gráficos que vocês podem observar na tela. A curva verde representa o nosso modelo e a vermelha os dados experimentais. É possível notar uma pequena discrepância entre as curvas no segundo gráfico em que a imagem está ampliada, mas admitimos ela como tolerável levando em conta as imprecisões com a medição do termômetro caseiro. Bom, retomando aquela nossa pergunta inicial sobre o efeito das diferentes temperaturas externas sobre o tempo que a cerveja demora para atingir a temperatura de equilíbrio, nós vamos agora ver se o nosso modelo é capaz de responder ela por um gráfico conclusivo. Bom, para isso nós fizemos esse gráfico intermediário da temperatura da cerveja para diferentes temperaturas externas. Adotamos uma lista de 1 até 37 graus, adotando temperaturas no intervalo de 5 graus Celsius. Essas 8 temperaturas que nós adotamos são representadas nesse gráfico, cada uma por uma linha.
que representa o tempo para a cerveja atingir a sua temperatura de equilíbrio em função de diferentes temperaturas externas. Uma primeira conclusão que a gente pode ter com ele é que, para maiores temperaturas externas, maior o tempo que a cerveja demora para atingir a sua temperatura de equilíbrio. E uma segunda conclusão que podemos tirar é que, no intervalo analisado, conforme as temperaturas externas aumentam, menor se torna a diferença de tempo para a cerveja atingir a sua temperatura de equilíbrio entre um ponto de temperatura externa e outro. Bom, essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do nosso trabalho. Obrigado pela atenção e até a próxima.